Gente, que satisfação de falar com vocês. Deixa eu me apresentar para a grande maioria que não me conhece. Eu me chamo Pedro Assis, sou irmão da Bruna. Essa menina é, generosa, acima de tudo, que me fez um convite lindo de estar vindo aqui testemunhar com vocês, conversar com vocês. Eu quero dizer, primeiramente, que eu fico muito grato pelo convite, aceitei de imediato. Embora eu deva dizer, eu sou um cara leigo para esse tipo de apresentação, eu me preparei, mas a gente nunca se sente 100% preparado, né? Mas eu tive um entendimento com o convite da Bruna. Ela me convidou para falar sobre conversão e eu aceitei de ir pronto. E o que eu entendi a respeito desse convite é que a gente não pode dizer não para o chamado de Jesus, nunca. Toda vez que ele chama a gente, convida a gente para a sua obra, tem sempre um efeito prático para cima da vida da gente mesmo, sobre aquilo que a gente vai falar, sobre aquilo que a gente vai fazer, desde que seja em nome de Jesus. Então, assim, eu queria agradecer imensamente pelo convite, falar para vocês que é uma honra e espero de coração que o pouco que eu possa trazer agregue alguma coisa na vida de vocês. Amém? Vocês estão me ouvindo? Sim. Então tá bom. Vamos lá. O tema da nossa conversa aqui é sobre conversão, né? Eu gostaria de começar dizendo que a conversão é uma construção. A conversão ela é um caminho que a gente tem que percorrer. E, e nem sempre um caminho muito fácil, né? Na maioria das vezes, é um caminho meio tortuoso. E a conversão começa, na maioria dos casos, sempre com a vivência de uma dificuldade, um período difícil, alguma coisa que a vida nos traga aí de dificuldade, correto? No dicionário, para quem tiver essa curiosidade, conversão começa com o termo mudança, mudança de religião, de visão e de costumes. Começa com mudança, é um ato da gente admitir, é um propósito que a gente impõe para si mesmo de querer mudar, certo? Papa Francisco, recentemente, fez uma citação sobre conversão, não sei se vocês acompanharam. Ele disse o seguinte, aspas, para o Papa Francisco: a conversão é uma graça que Deus oferece a qualquer um que se abre e se converte a Ele. Ela é um processo doloroso, porque não há caminho de santidade sem renúncia e combate espiritual. Fecha aspas, Papa Francisco. A conversão ela não é um processo, não é um ponto isolado, é um processo, né? Ela é resultado de uma decisão da gente querer mudar de direção de certas coisas que a gente vem vivendo, que geralmente mundanas, né? E, e o meu caso não foi diferente. O meu caso não foi diferente. Eu penso que a Bruna, minha irmã, ela só foi um instrumento na mão de Deus, porque ela se propõe, ela já tem a conversão em processo dentro dela mesma. Quando ela se propõe a querer ajudar a ser instrumento de Cristo. Recentemente, eu vivi um episódio numa das missas na comunidade onde eu frequento, onde o Jair e o Oswaldo frequentam. Para quem conhece, a comunidade lá é uma comunidade antiga, uma comunidade bem consolidada, com pessoas fiéis. É um espaço que comporta ali 200, 300 pessoas. O Oswaldo, o Jair pode me dizer melhor. Enfim, e eu vinha passando por umas dificuldades. Eu vinha passando por umas dificuldades. Dificuldades no trabalho, dificuldades no casamento, né? Dificuldade financeira. Eu vinha vivendo o meu próprio deserto, né? Se o povo de Israel viveu 40 anos no deserto, atravessando o deserto de Sinai,
por que que nós não poderemos viver nossos desertos, né? Ninguém disse para a gente que ser cristão ia ser fácil. Ninguém garantiu isso, e de fato não é. Eu vinha passando pelo meu próprio deserto espiritual. E é aquela história, né? Se o barco de Pedro estivesse cheio, provavelmente ele não deixaria Jesus entrar. Não é verdade? Eu estava com meu barco vazio. Eu sabia pescar, eu sei pescar, eu sei fazer o que eu faço. Eu sou comerciante e as coisas não aconteciam para mim. As coisas não vinham acontecendo para mim. E um problema, seja ele financeiro, profissional, impacta no seu ambiente familiar, impacta no seu casamento. E por consequência, a gente acaba meio que num processo natural a cair naquele processo de ansiedade, de depressão. E eu não vinha diferente disso. Eu vinha buscando, pedindo a Deus, ajoelhando no Santíssimo, pedindo orientação. E um belo dia eu estava numa missa lá na comunidade do Bom Jesus, e um padre novo, um padre jovem, que não é o padre que rege as missas lá, que estava lá fazendo um período de missas, cobrindo o padre Ciro. Os meninos aqui, Oswaldo e Jair, podem dizer melhor. Ele fez uma homilia bonita, bonita, mas eu sempre me emocionei quando na missa a gente recebe a comunhão. Naquela missa, eu ajoelhei, depois que eu comunhei, e pedi para Deus que intervisse na minha vida, que estava muito difícil, o barco meu estava vazio fazia tempo. E eu percebi que não eram os resultados que estavam vazios, era eu mesmo. E que a gente vai se tornando vazio do Espírito Santo. A gente é como um copo de água, a gente fica vazio, a gente fica cheio, às vezes a gente fica pela metade. Eu não vinha buscando na fonte. E eu senti um calor assim no meio da missa. A igreja lá, ela é fresca, ela é bem arejada, embora ela vive lotada. A comunidade é bem fiel, bastante fiel, mas eu senti um calor constrangedor. Eu estava ajoelhado e passando um momento difícil, pedindo que Deus abrisse portas para mim. Eu comecei a sentir tanto calor, mas tanto calor, que eu que sou um cara fitness, eu que sou um cara magrinho, transpirei tanto que a minha camiseta colou no meu corpo. E foi inevitável que algumas pessoas observassem aquilo. Parecia que eu estava tendo um mal súbito. E, na verdade, o meu mal não era um mal, era uma bênção. Eu transpirei tanto naquela noite, naquela missa, perdão, e fiquei tão nervoso que eu não conseguia parar de chorar. Eu não conseguia parar de chorar. Ali, num dado momento ali daquela situação constrangedora, eu senti uma mão nas minhas costas. E essa mão não era espiritual, embora ela tivesse a serviço do espiritual. Essa mão era ninguém menos a mãe do padre. A mãe do padre estava atrás de mim. Ela pôs a mão nas minhas costas e falou assim, ó, o Espírito Santo está curando você nesse momento. Aí, fui embora para casa. Eu tinha a sensação plena de contato com o Espírito Santo, que eu sempre quis ter e não tinha tido. Naquele instante ali eu tinha recebido. Ali eu tinha recebido um contato do Espírito Santo. Ali era o início da minha conversão. Ali era o início da minha conversão. Era o meio do processo. E vivendo aquele deserto lá, no meio de toda a turbulência que estava sendo a minha vida, eu tava com meus projetos em andamento, eu havia sido assaltado, tinha sofrido um golpe, perdido dinheiro com um estelionatário. No meio de toda essa turbulência, o fundo do poço para mim foi quando eu senti vontade de me matar. Senti vontade de me matar, porque
não tinha condição de... Não tinha mais condição emocional, financeira, então, nem tão pouca, mas condição emocional para honrar o propósito que eu tinha, que eu tenho, que é de ser pai, que é de ser provedor da minha própria família. Mas Deus é muito generoso com a gente. Deus é muito generoso. Deus me pôs em contato com uma pessoa que eu amo de paixão, só que está muito distante de mim. Seria um contato improvável pela distância, pela geografia. A minha irmã me procurou, falou assim: Pê, vamos fazer um propósito de fazer uma quarentena? Vamos fazer um propósito de uma quarentena? Você aceita orar 40 noites no final do expediente, só nós dois? E para quem está no Arizona, como ela falou, tem um intervalo de tempo, assim, tem um fuso horário de 3 horas. A Bruna, para que a gente se adequasse os horários e a gente pudesse orar junto por 40 noites, ela se disponibilizava de orar comigo por volta de umas 8 horas em Michigan, mas era mais de meia-noite aqui, era 1 hora aqui em Limeira, que eu sou daqui de Limeira, interior do estado de São Paulo. E foi uma experiência tão, tão linda, tão edificante, que nós não oramos 40 noites, nós oramos 42. E sempre com aquele sentimento de querer fazer mais, né, Bruna? Ai, ai. Desculpem a emoção. Você sabia, Bruna, que eu registrei aqui o dia que a gente começou? E esse evento começou logo depois daquele contato que eu tive na missa. A gente começou no dia 30 de março. E o resumo do primeiro dia foi você que pôs. Jesus nos chama a segui-lo com obediência. Não somos escravos dos nossos pecados, pois a cruz já nos salvou. Palavras da própria Bruna. Eu queria dizer assim, ó, a conversão ela é um processo, né, galera? Então, se a conversão ela é um processo, eu não sei quando ele vai acabar, mas eu sinto que eu já não sou quem eu era antes. Isso é importante. E no dia 12 de maio, a gente acabou o 42º dia de oração, noite de oração, com minhas palavras: amai-vos uns aos outros. A Bruna pode descrever melhor depois desse evento aí em off. Foi muito lindo, foi muito lindo. E a partir daí eu comecei a buscar mais no Santíssimo. Tanto é que descrevia para ela sensações assim de infância, de quando a gente ia no Santíssimo e sentia aquele cheiro da madeira antiga das igrejas onde a gente frequentava. E passei a pedir mais entendimento, paciência, bênçãos, por que não? Eu não quero cometer a ingratidão de dizer que eu não sou abençoado. Todos nós aqui somos abençoados. Eu tenho uma família maravilhosa. Eu tenho saúde, né? Eu tenho uma família, pai, mãe, irmãos maravilhosos, todos eles empenhados na causa de Cristo. Mas eu sempre pedia que Deus abrisse portas para mim, porque meu barco ainda continuava vazio. Aí eu percebi que as coisas começaram a engrenar para mim, mesmo com dificuldade, mas ainda assim engrenando para mim. E aí eu comecei a buscar. E aí eu percebi que as batalhas elas iriam aumentar, elas só iriam dificultar ainda mais o processo. Porque a vida de um cristão, ela é resiliência pura. A gente tem que ter resiliência. Se a gente não ter convicção, a gente desiste no meio do processo, porque volta a falar, é difícil. Eu queria citar para vocês, para que isso daqui não fosse nenhuma conversa muito informal e nem muito acadêmica, eu queria falar da experiência que eu vivi, que eu creio alguns aqui também tenham algo similar para dizer, e queria citar 4 sinais que Deus
dá para a gente, isso é prático, isso é muito prático. 4 sinais que Deus nos passa, que é para a gente perceber que Ele está disposto a ver a nossa conversão. Então, são 4 sinais que Deus dá para a gente no nosso dia a dia, para a gente sentir que Ele quer realmente a nossa conversão, que isso é real, que Ele é real na vida da gente. O primeiro sinal é aquele aonde você sente que você não pertence a certos lugares mais. Certos lugares que você andava, que você frequentava, já não cabem mais em você. Não desfazendo das pessoas, longe disso. Pessoas boas, pessoas que têm suas virtudes e seus defeitos, mas você já não se sente bem mais lá. Alguém já se sentiu assim? Sim. Pois é. A quem já se sentiu assim, parabéns, você está começando a sua conversão. A esse caso, eu cito uma passagem bíblica. 2 Coríntios 6,14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Por mais que aquelas pessoas não sejam pessoas ruins, ou de certa forma, ainda assim, Deus sente que não serve mais para você. Ali tem algumas más companhias, tem algumas más atitudes, e a gente tem que se reciclar dessas pessoas e desses lugares. Eu me senti assim. Eu me senti assim. Teve lugares que eu tive que parar totalmente de frequentar, pela má influência, por certas coisas que eu vi, e que não cabiam mais a mim se eu quisesse caminhar alinhado com Cristo. Segundo sinal, você sente vontade de falar do amor de Deus para todos ao seu redor. Alguém aqui já se sentiu assim? Sim. Principalmente a Bruna, minha irmã, né, Bruna? Bom, Bruno, então, ó, para você e para mais alguém que se sinta assim, eu cito uma passagem, Mateus 28:19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando a gente elimina certas companhias e certos lugares, a gente sente uma vontade tremenda de buscar e de falar mais de Deus. E de certa forma, evangelizar. Esse também faz parte do processo de conversão. Volto a falar, gente, eu não sou experiente nisso aqui que eu estou fazendo. Eu não me sinto nem tão pouco especialista para falar do tema. Eu agradeço a Bruna que me deu a oportunidade de poder falar desse tema, porque eu percebi que eu tinha que pesquisar sobre esse tema e que isso ia ter impacto na minha própria vida. Isso fez bem para mim. Então, eu agradeço do fundo do meu coração a essa oportunidade que vocês estão me dando. O terceiro sinal. Você sente cada dia mais sede de Deus. Alguém já se sentiu assim? Sim. Para quem já se sentiu assim, eu cito uma passagem. Leia Salmos 42, 1, 2. Vamos lá. Como a corça anseia por águas correntes, minha alma anseia por ti, Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Toda vez que você se recicla de certos lugares e sente a vontade de buscar e de falar mais de Deus, sente cada vez mais sede de Deus, vai haver sempre pessoas que vão falar assim: esse cara fala de versículos bíblicos, mas não vive o que diz. Não é verdade? Não é verdade isso? Às vezes acontece com a gente, né? Então, eu não quero ser melhor que ninguém, mas eu quero deixar bem claro que eu estou num processo de reconstrução. Eu estou me reconstruindo. E isso daí é o inimigo tentando a gente. A gente vive essas batalhas espirituais todo santo dia. Você está às vésperas de sair para a missa e quebra o carro, fura o pneu, é sempre assim. Mas o que eu posso dizer desse aspecto aqui de você ter sede? Que nós todos aqui sejamos sal da terra.
que nós todos aqui sejamos o sal da terra. Porque o sal da terra, além dele ter propriedades como conservar e temperar as coisas, uma propriedade que pouca gente fala é que o sal nos dá sede. Então, se nós somos o sal da terra, a gente vai causar sede nos outros. Legal? O quarto sinal, esse é o derradeiro. Você começa a buscar um propósito de Deus para a sua vida. Alguém já se sentiu assim aqui? Sim. Então, para quem já se sentiu assim, eu cito uma passagem bíblica. Leia Romanos 12:2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Gente, conversão ela é um processo. E, primeiro de tudo, o primeiro passo é a gente se propor. A gente tem que ter esse propósito. Ser cristão não é fácil, é uma caminhada. Veja vocês, o próprio povo de Israel, que passou 40 anos no deserto, né? E essa quarentena que eu fiz com a minha irmã me serviu para mim ver que eu precisava evoluir na fé e buscar mais e mais. Eu ainda tenho minhas faltas, como todo mundo tem, mas a gente estabelecer esse propósito e buscar eliminar qualquer falta, qualquer corrupção, qualquer coisa que a gente viva, porque o mundo influencia a gente, sim, a gente é meio desse mundo, é importante. Não para a gente virar santo da noite para o dia, mas para a gente ser melhor do que o que a gente foi ontem. Legal? Eu queria fazer uma dinâmica, jogo rápido, eu não sei, são coisas simples que eu tenho aqui na minha mão, e eu não sei se eu vou conseguir por causa do ângulo, mas vai ser legal, de repente vocês consigam ver aí. E tem tudo a ver com o contexto de conversão. Vocês topam? Sim. Então vamos lá. Não sei se vai dar para vocês enxergarem direito, mas alguém aqui conhece esse personagem? Gente, esse aqui é o Esmilinguido. Eu desenhei ele à mão. Eu fiz ele à mão. E quem pintou ele foi a minha filha, a Isabela. Então, é uma obra de arte para nós, que é muito genuíno. Não, e ainda falei para ela assim, a mãozinha e o pé tem que ser vermelho. Ela pintou de rosa. Então, essa arte... Ela ama rosa. Ó, vamos lá. Um copo. Lembra que eu falei que a gente é um copo? Sim. A gente é um copo, mas o conteúdo que está aqui dentro é o mais importante. A gente é um copo translúcido, mas o que tem aqui dentro é água. Essa água é a fonte de água viva que a gente busca na comunidade, a gente busca num retiro lindo desse daí. E esse copo, que é a gente, esse recipiente sem a água, não é capaz de mudar a direção do esmilinguido. Não é capaz de mudar a direção dele. Mas com a água aqui dentro, o esmilinguido muda de direção. Vocês sabiam disso? Vamos ver. Digamos que aqui está o esmilinguido. E a seta vem para determinar que ele está tomando o caminho do mundo, que é o caminho de dor, de sofrimento, de morte. Ele está caminhando, mas ele não sabe a direção que está tomando, não sabe o mal que está fazendo. Só que se você encarar que você é um copo e que você está cheio do Espírito Santo, que você se propôs, Deus muda a direção. Deus muda a direção. Aquele caminho de sofrimento, de dor, de intriga, de morte, Deus faz essa conversão na sua vida. Vamos ver?
A mágica. Que legal. Legal, né? Para as crianças é muito didático. E para finalizar, eu não sei como é que tá meu horário aí, viu, Bruna? Depois você me orienta. Vamos lá. Eu queria dizer que discípulos como São Paulo e São Pedro, São Paulo, que está sendo muito anunciado pelo Retiro esse ano, e São Pedro são principais anunciadores da conversão de Jesus por meio do nosso arrependimento. Olha que bonito. Gostaria de ler para vocês, se vocês me permitem. Em Atos dos Apóstolos, né? Uma leitura de Paulo, Atos 17:30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. E uma leitura de Pedro, de São Pedro, em Atos 2:38, e disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. Olha que bonito. Aí, gente, poderia citar para vocês outras leituras também, tanto do Novo quanto do Antigo Testamento, se vocês quiserem. Como é que tá o tempo aí, Bruno? Tá aberto, pode tocar. Pode ir lá? Então vamos para o Antigo Testamento? Vamos para o Antigo Testamento? Segundo Crônicas 7:14. Se o meu povo me chama pelo nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Olha que bacana. Em Isaías 55:7, deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, porque grandioso é em perdoar. E no Novo Testamento, Lucas, que diz muito bonito a respeito do início da conversão pelo arrependimento. Lucas 5:32. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Lucas 15:17. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Em Mateus 18:3, abre aspas para Cristo, né? Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. No meu entendimento, Cristo falando que a régua de Jesus é ao contrário. O menor é o maior. Se a gente não tiver pureza e humildade de uma criança, a gente não vai conseguir o reino dos céus. Bom, enfim. Apocalipse, para finalizar, né? Apocalipse 3:19. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Certo dia eu ouvi de uma pessoa muito querida que me disse o seguinte: abençoado o deserto que você está passando, porque é nessa dificuldade que você se aproxima de Cristo. Olha que bacana. Gente, eu falei bastante, aí eu vou abrir para vocês também falarem. Eu só queria deixar a minha conclusão aqui, ok? Conclusão, ó.
Para Deus, somos seus filhos amados, dependente completamente do seu amor. Para a nossa conversão e somente assim alcançarmos o reino dos céus, devemos nos arrepender dos nossos pecados, nos tornando humildes e puros de coração como criança, tomando assim um sentido contrário ao mundo muitas vezes. Conversão é viver em Cristo. Fechou? Amém. Agora, o pessoal da música, pode tocar aquela música Abra as Portas do Meu Coração? É no... Não, tá lá. Você faz parte do futuro. O Pia, acho que ele quer abrir para perguntas, né? Alguma pergunta? Não, só para registrar ele. Você está ouvindo? Ele está ouvindo? Não. E fala que mais perto o telefone aqui no microfone para ele. O áudio aqui, o áudio é um pouquinho ruim do meu computador, mas eu vou me esforçar para ouvir. Eu acho que quem fala aqui perto do microfone para que ele possa entender melhor lá. Não, só quero desejar que a nossa conversão é até o dia da nossa morte, mas que a gente possa estar junto sempre. É maravilhoso ver que você testemunha e ver a tua riqueza, porque assim, a pureza, a humildade, o amor a Deus é as virtudes que Nossa Senhora nos pede. Então, assim, é um Paulo, é um novo Paulo, porque Deus fez em pouquinho tempo em você grandes coisas. Parabéns. Obrigado. E também eu queria só compartilhar. Você consegue ver? Pedro. Não, o que eu queria compartilhar é que enquanto a Bruna estava emocionada chorando, eu também chorei muito, porque eu lembrei dos meus irmãos, e eu achei muito bonita essa união de vocês, porque às vezes a vida adulta, a correria, a gente acaba indo morar em... Tá ouvindo, será? A gente às vezes acaba indo morar em outro país e a gente perde um pouco essa conexão com as nossas raízes, né? Com os nossos irmãos, com a família. Às vezes a gente se apega muito mais nos pais, mas não tanto nos irmãos. Então, muito bonito esse amor entre você e a Bruna ter sido, né, essa mão de Deus na sua vida. Que Deus abençoe muito vocês e que ela continue não sendo só na sua vida, mas na nossa vida aqui também, na nossa comunidade. Muito bonito seu testemunho, me tocou muito. Legal, obrigado. Não, uma coisa que o Pedrinho não falou foi que a gente não era muito próximo. Não, a gente tinha se desentendido uns anos atrás. Um assunto mundano, né, Pedro? Um assunto mundano, que não vem ao caso. Enquanto Jesus se propôs a salvá-lo, ele me salvou também. Eu acho que essa é a graça de Deus, né? Acho que é por isso que eu funcionava tanto, porque eu sentia saudade da nossa amizade. E quando o Espírito Santo tocou ele, me tocou também. Eu experimentei o perdão por essa experiência. Eu me lembro exatamente o dia que o Espírito Santo me tocou para isso. E eu falei, mas eu nem sou mais próxima do meu irmão. Achei difícil na hora, né? A gente é pecador. E aí, o Espírito Santo me chamou de novo. Você veio para mim e mandou uma mensagem falando, o que você acha que eu devo fazer com a minha casa, né? E aí, numa conversa sobre casa, assim, a gente falou, você começou a confidenciar coisas tão profundas para mim que eu senti de novo aquele chamado do Espírito Santo. Então, assim, é tudo Deus, nada gente. E aí foi quando a gente se propôs a fazer essa quarentena, a gente ficou até tarde no telefone. Eu lembro que o Matheus falou assim, que tanto você conversa com seu irmão, faz 3 anos que você conversa com ele, de repente conversou 4 horas.
E uma outra coisa, tem tanta riqueza de detalhe nessa nossa caminhada. Uma outra coisa foi, um dia, uma dessas noites, quando a gente acabava a ligação, o Matheus está aqui? Não, vou falar a mãe dele. Falar com Jesus. Ele falava, o Matheus falava assim, gente, mas que saco, vocês ficam até tarde, eu acordo 3 horas da manhã, porque eu ficava no meu quarto ainda, né? Ele falava assim pra mim, eu acordo 3 horas da manhã, vai pra lá, vai pro outro quarto. Eu falava assim, é mais confortável, porque eu sofá bom ali no meu quarto. E eu saía do quarto, lembra? Porque a gente ficava 3, 4 horas, as nossas quarentenas não era 15 minutos, era 3, 4 horas de conversão, falando de Deus e tudo mais. E era tão bom, a gente passou a Páscoa junto. E numa das noites, o Espírito Santo me tocou para procurar uma foto, lembra disso? Como esquecer? Ele falava assim, Bruna, procura essa foto. Eu tinha a imagem da foto exatamente na minha cabeça. E aí eu falei pro Pedrinho, olha, o Espírito Santo pediu para procurar uma foto. Lembra de uma foto assim, assada? Ele falou, não. Aí eu falei, eu já procurei em todos os meus albinhos aqui em casa, não achei essa foto. Eu tinha a foto exatamente na minha cabeça. Aí eu mandei uma mensagem para minha mãe, que não sabia que estava nada disso acontecendo. Eu falei, mãe, cadê uma foto assim, assada, você lembra? Ela falou, não lembro nada. Aí um dia abri o Facebook e estava lá a foto. Há 7 anos atrás você postou essa foto. E era essa foto aí que o Martin está compartilhando. Essa foto é difícil de ver, mas aqui, deixa eu pôr o cursor aqui. Essa aqui sou eu, tá? A gente não consegue ver o reflexo. Chega de perto. Essa pequenininha aí no colo, eu tinha o quê? Idade da Tessa? Essa pequenininha aí no colo sou eu. Eu tô no colo do meu irmão, que tá ali na tela, aquele do lado. Eu tinha o quê? Uns 3, 4 aninhos, e ele tinha 8, 7 anos. E o Espírito Santo me incomodou para mim achar essa foto. Eu entendo, eu tenho para mim que o Espírito Santo estava pedindo para que eu mostrasse para o meu irmão a nossa pureza. Há muitos anos atrás, a gente era muito amigo. E não é à toa que eu tô no colo dele. E é engraçado que a gente é 4 crianças ali, né? 4 irmãos. A gente né, cresceu, todo mundo... E meu outro irmão, do mesmo jeito, ele tá ali com uma pose, assim. Até hoje ele é posudo, sabe? A minha irmã com um lacinho na cabeça e tal. E eu no colo do meu irmão. E eu falei... Um dia eu achei essa foto, daí eu falei assim, tá aqui a foto que o Espírito Santo estava pedindo para eu achar. E eu falei, Pê, o que você não sabe ainda é que você acha, né, que um dia ele falou assim, você me salvou. Eu falei, o que você não sabe ainda é que você me salvou. Deus é tão generoso, eu também estava passando por um deserto. É fácil a gente falar que a gente é forte, então eu também estava passando por um deserto. Então, viver essa experiência de Cristo com o meu irmão foi assim, uma das maiores riquezas que eu tive. Então, para mim foi, eu falei, a gente quando acha que a gente está salvo, a gente salva o outro, né? Então, nunca deixe de ser a imagem de Cristo para alguém. A gente nunca sabe quem precisa ser salvo. A gente é muito bom de vestir umas máscaras, né? De forte e tudo mais. A gente nunca sabe quando a gente precisa ser salvo. Tem dia que a gente salva, tem dia que a gente é salvo. Tem dia que a gente é luz, tem dia que a gente é iluminado. Tem dia que a gente dá abraço, tem dia que a gente precisa de abraço. Sobre essa foto aí, eu queria dizer uma coisa. A primeira vez que você me mostrou ela, há uns meses atrás, a minha interpretação foi superficial. Porque se você fizer uma analogia rápida, na foto, você está me mostrando a direção. Você observou isso? Na foto, você está me mostrando uma direção. E eu estou olhando. Falei, nossa, você me salvou. Foi isso que eu falei. Você me salvou. Eu percebi que eu estava precisando de cura. Que eu estava entrando num processo de depressão. E ainda não estou 100% curado. Não é isso. Mas é que eu estou sempre abastecendo o meu copo. Lembra da questão da água?
Tá aí? Tá tudo certo aí? E aí eu fui investigar, fui pesquisar sobre o assunto. O Brasil tem proporcionalmente uma das populações mais depressivas do mundo. Vocês sabiam disso? O Brasil é clinicamente estudado, comprovado que proporcional, porque as populações do mundo são diferentes em quantidade. Proporcionalmente, o Brasil tem uma das populações mais depressivas do mundo. Eu estava num processo de depressão, porque, como eu falei antes, meu barco vivia vazio. Meu barco vivia vazio. Aí eu fui entender que Deus faz as coisas com tanto capricho que ele deixa você viver um deserto, ele deixa você esvaziar o seu barco, porque só assim ele vai subir. E sabe por quê? Por causa do livre-arbítrio que ele nos dá. Só quando o barco está vazio que a gente permita que ele suba. Mas é bonito o que a Bruna falou, fico honrado de ouvir, mas eu queria deixar claro que ela me resgatou. Quando ela me trouxe esse propósito de fazer as 40 noites de oração, foi ela que me resgatou. E foi tão gostoso, foi tão prazeroso, que a gente fez mais vezes. 42 foram as noites que a gente rotulou, assim, ó, noite 42 foi falado tal coisa, mas teve mais vezes, né? E sinto falta de fazer de novo. A hora que quiser, pode me chamar de novo. Estamos aí, sempre à disposição. Se for para falar de Cristo, pode me chamar. Que bom. E já queria agradecer por esse convite aqui. E ano que vem, disse ele que vai estar aqui, se Deus quiser. Ó, eu não vou prometer, mas eu vou tentar, tá? Eu lembrei de uma Vou me empenhar ao máximo. Eu lembrei de uma frase quando você estava falando ali, a Bruna também, de Madre Teresa, né, que fala: se você quer salvar o mundo, vá para casa e ame a sua família. Então a gente tem que começar essa salvação pela nossa família, né? Assim como a Bruna foi, você falou que ela te resgatou, né? A gente tem que também, às vezes, buscar os nossos filhos, os nossos irmãos, as pessoas da nossa família primeiramente. Né? Às vezes a gente fica muito preocupado em tentar salvar quem está lá fora e esquece, às vezes, de trabalhar quem está dentro, né, da nossa família, dentro da nossa casa. Exatamente. Aliás, posso pegar um outro gancho? Eu gosto de falar, né? Se vocês deixarem, eu vou falar. Quando a gente falou ali dos 4 sinais que Deus quer a nossa conversão, o quarto e último fala sobre você sentir um propósito em Cristo. Eu vou contar mais uma particularidade. Eu perguntei para a Bruna, você sabe qual que é o seu propósito? E ela, muito inteligente, ela me respondeu com uma pergunta: e o seu propósito? Você lembra o que eu respondi, Bruna? Lembro. Eu respondi que o meu propósito, com clareza, é eu encontrar Jesus Cristo e honrar Jesus Cristo na minha esposa e na minha filha. Eu tenho que criar elas com dignidade. É isso. Esse é o meu propósito de estar vivo hoje. Amém. Amém. Muito lindo, muito mais bonito do que eu imaginava. Obrigado. É bom a gente ser luz, né? É bom a gente ser luz. Para fechar, eu falo que nunca subestime o valor de um abraço. Às vezes a gente só quer um abraço. Tantos dias a gente precisa de um abraço, às vezes a gente encontra, às vezes não encontra. Jesus está todo dia nos oferecendo um abraço, né? Às vezes a gente passa despercebido. Todo dia ele oferece esse abraço, às vezes a gente entende, às vezes não. Então nunca subestime o valor de um abraço. Às vezes é o abraço que salva, né? Que a gente consiga ver Jesus em tudo. Obrigada, Martin. Para fechar aí, Martin, a gente também refletiu sobre essa foto, lembra, Pê? Havia algo especial em Jesus. Jesus
é esse abraço. E muitas vezes, na grande maioria das vezes, Jesus vem através de uma pessoa. Ele vem nos dar esse abraço que salva. Nunca subestime o que a gente pode fazer um pelo outro. Amém? Pê, fica com a gente. Jair e Osvaldo tá aqui, a gente tá mega atrasado, mas eu acho que valeu a pena, né?